Olá, galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, os algoritmos continuam me sacaneando, continuam boicotando as visualizações dos meus vídeos, mas não tem problema não. Eu vou continuar aqui dando a minha opinião, falando aqui segundo o meu ponto de vista, enfim, não vou... Que 50 pessoas, que 100 pessoas, que 2 mil, 20 mil, 30 mil vejam meus vídeos, tá de bom tamanho, eu sei que tem muita gente que gosta. Não é culpa das pessoas que gostam dos meus vídeos, os algoritmos realmente estão sacaneando, não só comigo, mas com todo mundo da esquerda. Mas eu continuo pedindo a vocês que gostam dos meus vídeos, que vejam até o final, compartilhem, dê o seu joinha, se puderem me sigam, para que a gente possa continuar aqui trabalhando em prol do governo do presidente Lula. Pessoal, o presidente Lula tem na mesa dele hoje, aliás, ontem já estava na mesa dele, um orçamento de 800 bilhões para ele assinar ali, para ser investido em armamento para o Exército, armamento tecnológico, mísseis de médio e longo alcance, aliás, de curto e médio alcance, longo alcance ainda não tem, mas assim, drones, enfim. A minha opinião, eu falei aqui há uns 2 meses atrás, que o presidente Lula deveria fazer uma aliança militar com a China e com a Rússia. Hoje eu acho que ele deveria comprar alguns armamentos novos, modernos, da Rússia e da China e treinar soldados ali para manipular isso, porque, na verdade, o Brasil é um país imenso e nós não temos nada para defender a nossa soberania, já que o presidente Lula fala tanto de soberania. Então, tem que ter alguém como defender essa soberania e hoje, infelizmente, nós não temos. As Forças Armadas brasileiras, ela é muito precária perante a uma grande parte do mundo. Mas então, pessoal, e a minha opinião também, eu acho assim, os jovens hoje, desde criança, desde muito novos, começam ali com o telefone na mão, o tempo todo, no celular, e brinca, e fazem, domina aquilo ali com tanta facilidade. O jovem hoje, com 15, 16 anos, eles têm uma facilidade em dominar tudo isso fora do normal. Eu acho que esses jovens deveriam ser aproveitados, serem recrutados, assim, chamados, não era obrigado, mas se eles tivessem vontade, tivessem tendência para isso, que eles fossem para o quartel, tivesse ali um salário, lógico, para que um salário mínimo por mês, no mínimo, para que eles possam se manter de alguma forma, comprar aquilo que eles têm vontade, enfim, investir também em suas tecnologias, claro, mas treinar esses jovens super inteligentes que eles são, para dominar esses armamentos, drones e tudo isso que nós vemos em outros países, que esses jovens sejam preparados desde já, para que, se um dia, vamos torcer que nunca aconteça, mas se acontecer alguma tentativa de invasão ao nosso país, que nós estejamos preparados para isso. Hoje não há mais confronto de soldado, graças a Deus que não. O confronto é menos, mesmo assim, é muito complicado, porque o que o Donald Trump está fazendo hoje, ele simplesmente decide invadir um país e vai. Um cara que está morrendo, todo mundo sabe disso, que o cara é cheio de doenças, e o cara está fazendo, ele não está nem aí, ele quer que se dane, sabe que ele vai morrer, não vai demorar muito tempo, ele quer deixar os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, sucateados. Ele está matando o povo cubano de fome, ele está matando pessoas no Irã, em outros países ali com armas, está ele junto com o Benjamin Netanyahu de Israel, está matando pessoas em Cuba de fome, de sede. Tem hospitais que as pessoas estão morrendo, que estavam internadas nos hospitais, não tem como, não tem energia. Ele boicotou, ele proibiu tudo ao povo cubano. Por quê? O que esse cara, que direito ele tem de intervir, de se meter, entendeu? Interferir, de invadir os outros países. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o Brasil é enorme, o Brasil tem tudo aquilo que eles desejam, as terras raras, muito petróleo, enfim, nós temos que ter cuidado. Porque nós temos aí um candidato que é um intriguista, é um baba-ovo, é um lacaio do povo americano, um lacaio do Trump. O pai dele diz em público que é apaixonado pelo Trump, que ama o Trump. Então tá aí. Esses caras que querem governar o Brasil novamente, vocês acham que isso é possível? Que um troço desse acontecer seria a pior catástrofe que o Brasil já tinha vivido se acontecesse uma coisa dessa. Então, pessoal, nós temos que fazer a nossa parte aqui. O presidente Lula não tem que recrutar, não tem que ir atrás da velha guarda do PT. Eles não gostam de redes sociais e hoje não tem como você fazer política sem as redes sociais, não adianta, entendeu? O Bozo, desculpem, o Bozo, ele está indo agora, com delícia total, para uma prisão domiciliar. A Rede Globo fez uma campanha, essas jornalistas da Globo fizeram uma campanha para que isso acontecesse. Só que
o ministro Alexandre de Moraes, ele não foi pressionado com isso, não. Ele está cumprindo ali a lei, as determinações da lei. Mas tudo bem, como é que você pode ver uma empresa de comunicação, que é uma das maiores do mundo, fazer uma campanha para que um genocida vá para casa? Prisão humanitária com um cara que ostentava a camiseta de um torturador do Mirante Rússia, com a foto do cara, um cara que falava que direitos humanos é esterco da vagabundagem, um cara que era contra tudo, que vivia chacoteando de pessoas morrendo, via público fazer isso, que não era coveiro, que não estava nem aí, que não ia comprar vacina, e muitas pessoas morreram. Quando eles falam hoje 700 mil, não, era 750, tiraram mais 50 mil, não é verdade. No Brasil morreram mais de 1 milhão de pessoas por causa da Covid, porque quando começou a fazer aquele quantitativo com as secretarias dos estados, já estavam muito tempo morrendo 3, 4 mil pessoas por dia, pessoas sendo enterradas em valas, porque e nem os parentes podiam participar disso. Eu perdi uma irmã no auge da vida dela. Minha irmã tinha 2 anos que tinha se formado em Direito, estava trabalhando, estava no auge da vida dela, uma pessoa que gostava muito de viver, nunca tinha tido doença nenhuma. Ela testou positivo e morreu com 13 dias. Então, assim, uma desgraça dessa hoje, ele quer direitos humanos, prisão humanitária. Só tem um detalhe aqui, pessoal. Esse cara, o que está acontecendo com ele, chama-se a lei do retorno. Quando as pessoas estão criticando hoje o Lula pelo investimento que ele está fazendo no Exército, já tem a extrema-direita ali criticando. Só que tem um detalhe, o Bozo, no desgoverno dele, sabe qual foi o investimento dele no Exército? Ele investiu milhões de reais em próteses penianas, milhões de reais em Viagra, milhares de caixas de Viagra, cerveja das melhores marcas para os churrascos lá no quartel, milhões de reais gastos com isso, milhões de reais gastos com picanha, que era a partir de 150 reais o quilo, a carne que eles comiam lá no seu churrasco no quartel, e não eram todos os soldados não, eram os oficiais, como está aí hoje preso, Braga Neto, Heleno, não sei quem lá, esses que estão presos. Eles queriam continuar com essa farra, só que o Bozo foi frouxo e não teve coragem de dar o golpe. Eles têm ódio do Bozo por isso, porque ele não teve coragem, não conseguiu dar o golpe. Ele não sacramentou o golpe, entendeu? Fugiu para os Estados Unidos em 2 aviões e ficou lá assistindo o que ia acontecer. Ele é covarde. Agora hoje uma emissora de televisão, como é a Rede Globo, fazer campanha para essa desgraça, para a prisão humanitária, para um tirano, para um genocida, um cara que quase que acaba com o Brasil, acabou com o aposentado, acabou com o salário mínimo. Ele ficou 4 anos sem dar aumento nenhum salário mínimo, 4 anos, ele chegou ali em público, ainda vai falar que através de um decreto, ele deu 36 reais de aumento ao salário mínimo em 4 anos. Um cara que acabou com a aposentadoria, acabou com o tempo de aposentadoria, com aquilo que o aposentado, dependendo do seu trabalho, com o que ele podia receber, essa desgraça acabou com tudo. E o filho dele já falou que quer ser presidente para continuar o que o pai dele estava fazendo, acabar de ferrar o Brasil. Agora eu vou te falar uma coisa, um presidente Lula, se ele não for reeleito no primeiro turno, vai ser a maior demonstração de covardia que o eleitor brasileiro já fez com uma pessoa igual o Lula, que todos os direitos que nós temos veio dos governos de esquerda. E 80% que nós temos hoje, que foi sustentado e foi aprimorado, foi nos governos do presidente Lula. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, o SUS, SAMU, todo o benefício que o estudante tem hoje, pé de meia, tudo que você pensar, veio do governo do presidente Lula. Se um cara desse não for reeleito no primeiro turno, é a maior demonstração de covardia que o povo brasileiro, que o eleitor brasileiro vai fazer com um cara que faz tudo pelo trabalhador, faz tudo pelo pobre. É por isso que a Rede Globo não quer que ele seja reeleito, é por isso que a Rede Globo, os grandes banqueiros, a chamada Faria Lima, não quer que ele seja reeleito. Agora, esse investimento dele no quartel, no Exército, eu tiro o chapéu. É daí para cima, 800 bilhões é pouco, porque o ano passado foi pago, com esse maldito juro dessa dívida que ninguém sabe de onde veio, foi pago 1 trilhão e 100 milhões de reais. Por que ele não pode investir 800 bilhões no Exército Brasileiro? Naquilo que é. Só que assim, tem que preparar soldados para defender a soberania brasileira, defender a Constituição brasileira. Não é esse carcamano aí, esses crocodilos que estão aí com 70, 80 anos, não tenho nada contra a idade de ninguém, mas eles são retrógrados, eles pensam lá no passado, eles só pensam em golpe, só pensam em ficar por cima da carne seca, como aconteceu no governo, do desgoverno do Bozo.
Agora o Bozo está ferrado, porque ele está em prisão domiciliar, só que ele pode ir para o hospital 10 estrelas. Não vai adiantar. A lei do retorno está cobrando dele tudo aquilo que ele fez, entendeu? Para que muitas pessoas morressem que podiam estar aqui, o sofrimento que aquelas pessoas passaram sem poder respirar, sem conseguir respirar, e ele falando que não ia comprar vacina, ele chacoteando das pessoas, imitando pessoas morrendo sem ar, agora ele está pagando. Ele não ficou 10 minutos sem respirar, como o palhaço, o ladrão do filho dele falou, não. 10 minutos não, que ele não é Aquaman, mas que ele já está tendo dificuldade para respirar, tá? E vai ficar pior. Não estou desejando mal para ele, não estou rogando praga nele, eu só quero que ele tenha aquilo que ele merece, entendeu? Eu só desejo para as pessoas que elas tenham 7 vezes aquilo que me desejarem. Eu nunca vi um que tentou me derrubar, eu nunca vi um que tentou me sacanear, entendeu? Para ele estar bem hoje, para ele estar tranquilo hoje. Não está. Com certeza não está, e conheço muitos. Alguns que tentaram me sacanear de alguma forma, hoje estão pagando. E não sei o que aconteceu, sabe? Chama-se a lei do retorno, entendeu? E eu não desejo mal para ninguém. Vou repetir, desejo que a pessoa tenha 7 vezes aquilo que me desejar. Está de bom tamanho. E o presidente Lula continue assim, e nós aqui, apesar dos algoritmos, vamos continuar trabalhando, vamos continuar aqui tentando passar para o povo o que realmente está acontecendo, para que não caia novamente o governo na mão dessas desgraças, para não acontecer no Brasil, com o trabalhador brasileiro, o que está acontecendo, que o Milei está fazendo na Argentina. Só que ele também já está ali, preparando a barba dele já, que o bicho está pegando para o lado dele. São todos assim. Donald Trump vai pagar pelo que ele está fazendo, o Milei vai pagar pelo que ele fez para o povo argentino, e o Bozo está pagando. Não adianta botar em hospital 6 estrelas, seja onde é que for, nada. Ele está apodrecendo de dentro para fora, porque fora ele já é podre, a mente dele já é podre. É isso que eu penso, é assim que eu penso. Ninguém é obrigado a concordar comigo, e eu não acho ruim nada disso. As pessoas têm o direito de dar as suas opiniões, ninguém é unanimidade, mas o meu ponto de vista é esse. Eu não quero que ele morra, quero que ele viva aí mais uns 10 anos pagando pelas merdas que ele fez. Bom dia.